Tá na página 41, Oi? tá certo? Página 41. Sim, sim. Achou? Sim. Você vai ligar teu metrônomo no 35. O bloco texto é para treinar a compreensão automática e a retenção. Claro que vai treinar o ritmo, porque usa o metrônomo, né? Treina a percepção, porque tem palavras, né? Mas basicamente é para treinar a retenção. Vamos ver como é que funciona? Mas assim, a retenção, tipo, eu Você vai explicar para o saber. senhor. Exatamente. Mas, por enquanto, você só vai ler no metrônomo. Você pode colocar ele aí no 30 ou no 35. Você vai ler cada toque uma linha, tá? Eu tenho que ligar o metrônomo aqui, porque o celular da minha mãe, ele tá longe do celular da minha mãe, né? Daí eu vou ter que ligar pelo computador aqui. Tá E, bem. Dá para você usar pelo celular também que você está usando, se ele tiver metrônomo, né? Não sei se você tem. sim, tem, tem. Eita, tá no 40. Pode ser no 40. 40. No 40 é mais difícil, né? Mas pelo computador tem metrônomo que começa no 40, né? É, que é o do Google normal. Isso. Pode começar, então. Tá uma bagunça aqui a mesa. Tranquilo. Ixi, 40 tá muito rápido Tá muito, também. né? Para você tem que procurar aí outro metrônomo online, né? Que tenha uma velocidade inferior. Se você tiver um metrônomo no celular, você vai na segunda tela, né? Você entra aí em segundo plano, abre o metrônomo no seu celular. Sim, sim. Eita, velho. Aí. Nossa, é bem melhor o som desse. Pronto. Colocou o quê? No 30 ou no 35? No 30, no 30. Não quero arriscar Legal. no 35 agora, não. Pode começar. Se você quiser usar o dedo para seguir a linha, tá? Que ele é mais Sim, sim. difícil, pode ser também. Uhum. Tá, vou começar em 3, 2, 1. Acabei. Legal. Agora eu quero uma ideia curta, né? Com 5 a 9 palavras, né? Então, algo que te chamou a atenção no texto. Sobre o tema que ele fala, ele explica sobre o tipo de escritas, sobre a escrita das civilizações. Que ele explica sobre os papiros, Tá, as então uma ideia letras. completa, assim, por exemplo, né? Ó, a escrita na antiguidade era feita na argila, Por exemplo. né? O tipo de escrita na argila era chamada de cuneiforme, Aham, tá? Então falei duas ideias, tá vendo? sim. Tá, então você vai ler de novo, já tentando encontrar, ou seja, procurando ideias que estão no texto. Você vai ver que não tem pontuação, não tem vírgula, não tem interrogação, conjunção, verbo de ligação, artigo, né? Lê em voz alta a primeira linha e a segunda linha. Surgimento, primeiro livro impresso, Europa representou uma autêntica revolução cultural marcando emergente influência. Isso. Então, se fosse ler, né, como se fosse um texto, né, nós diríamos aqui o primeiro, né, ou o surgimento do livro impresso na Europa
representou uma verdadeira revolução, né? Ou uma autêntica revolução cultural, né? Sim. Então, tem ideias. E o legal é que o cérebro, mesmo com o texto faltando pedaço, consegue entender. Sim. Tá? Então, você vai se preocupar em ler o quê? Ideias e não palavras. Então, quem, onde, quando, como que foi, né? Então, isso que é importante, as datas, os lugares, as quantias, né? Então, números, pessoas, verbos, né? Caiu, subiu, desceu, matou, escreveu, enterrou, subiu, flutuou, ressuscitou. Então, são os acontecimentos, os verbos, né? Sim. Tá, então vamos ler mais uma vez. Metrônomo está no 35. Ok. O primeiro bloco texto ou pode ser o 2? É o primeiro. Sempre que você for treinar, você vai treinar 10 a 15 minutos na mesma folha. Todo dia você vai treinar uma folha diferente. Eita. Isso. Tá. Vou iniciar aqui. Valendo. Ué. Acabei. Bacana. Então, né, eu te dei 2 exemplos de ideias, né? Então, tenta me trazer uma outra ideia agora. Ah, a escrita sofre transformações durante o tempo? Na verdade, o texto fala sobre o livro, né? O livro sofreu inúmeras transformações com o tempo, né? O livro? Não é? Ó, o livro, surgimento, primeiro livro, Europa, né? Eu achei que era a escrita que tá sofrendo Não, as alteração durante o únicas tempo. coisas que ele fala sobre a escrita é quando ele fala sobre como o livro era escrito antigamente, né? Sobre como o livro era a escrita cuneiforme era feita na argila, né? Mas ele está falando sobre a maneira de imprimir o livro, mas é tudo sobre o livro, É, sim. tá? Inclusive o nome do texto não está aí, mas é a história do livro. Vamos ler de novo? Não é Beleza. fácil, tá, Vinícius? Esse exercício ele quebra a cabeça, tá? Deu Então, pra ver, capricha né? aí. Vou Mais um. tentar de novo. Não importa se você vai lembrar ou não, entendeu? O importante é a força que você está fazendo para acompanhar o metrônomo e tentar lembrar. Só o fato de você fazer força para tentar lembrar já melhora, tá? Sim, Porque aí o cérebro vai começar a produzir neurotransmissor, vai começar a procurar trilhas que facilitem a lembrança das informações, sim. tá? Valendo. Ligar o metrônomo aqui. Vai. Tá. Bacana. E uma ideia agora. Eu vou falar uma ideia para você, ó. O livro representou uma revolução na Europa, Sim. né? Outra ideia. Ah, como é que era?
Eu posso dar uma bisoiadinha aqui? De jeito nenhum, tá? Inclusive, quando você for treinar sozinho, não pode ficar, tipo, tentando dar uma olhadinha só para ver se completa o pensamento, só para ver se dá uma ajudada, sabe? Você tem que forçar a cabeça o máximo, mesmo que às vezes até a ideia que você lembrou não esteja muito precisa. Aí na hora que você for lá e ler de novo, ah, tá, não era bem aquilo que eu falei, tá? Então esse exercício é para entender na hora que está lendo com o metrônomo e tentar memorizar, lembrar o que estava escrito. Sim, é bem complicadinho isso daqui. Ele é bem, ele assim, às vezes que desenvolve bastante, né? Então ele é bem completo, né? Ele tem velocidade, tem percepção, compreensão de texto, interpretação, memorização. É bem E a ideia? complexo. Ai, a ideia. Tá, Ai, meu esse Deus. é igual sequência. Lembra que você apanhou bastante no sequência e depois Sim. pegou o jeito? Ó, uma ideia, por exemplo, ó, o livro, né, surgiu, né, ao que tudo indica, na Mesopotâmia, Hum, tá? Então, vamos ler a última vez. Já dei várias dicas, tá? Eu estou dando dicas porque você vai treinar durante a semana sozinho, e se não ficar claro como é que faz, aí de repente você não consegue fazer direito sozinho, certo? sim. Então vamos lá, última leitura. Ai, concentra, Vinícius. É assim mesmo, no começo é assim, depois se acostuma. Tá bem. Pronto, uma ideia? É, a característica uma característica comum de qualquer livro é comunicar algo. Coisa assim. Isso. Está um pouquinho distorcido, né? Mas um dos objetivos do livro é, né, Ah, comunicar e transmitir ideias, armazenar o conhecimento, né? Registrar as informações. Só coisa aí que eu tem não estou quatro ideias. conseguindo direito nesse bloco texto. Tem quatro ideias aí, né? Outra ideia, por exemplo, né, os principais assuntos, né, que era utilizado nos livros, né, era religião, política e comércio. Então tem muitas, então toda vez assim, você lê, fala uma ideia, lê, fala outra ideia, lê, fala mais uma ideia, lê outra ideia, 10 minutos fazendo isso, lendo e explicando, lendo e uma ideia, lendo e outra ideia, entendeu como é que faz ou não? Sim, então Aí vai ser amanhã você faz pesadinho. só com dois, né? Depois de amanhã você faz com três, aí assim por diante. Em três o quê? Três blocos texto? Não, é, que tem 5 exercícios aí. Sim. Cada dia você vai fazer um. Ih, é o final da apostila, já. Já é o final, tá? Mas são 5 apostilas, né? Essa é só a primeira. Ai, 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 ai. Tá certo, Vinícius? Tá certo. Então tá. A gente se vê aí na próxima aula. Tá Quando que certo? vai ser? Passando essa semana na outra. Na No outra nosso dia, segunda? no dia oficial mesmo. Quinta, então, né? Isso. Passando Ah, essa então quinta e na outra. vou ter bastante tempo para treinar. Isso. Ele é bem difícil. Aí nós vamos fazer um teste para ver sua evolução. Você tem evoluído muito. Aham. Então,